Fala, amigos do Cinema, sejam bem-vindos a mais um ET no Estádio, ET Estádio primeiro, ET Estádio em final, primeira final que a gente vai em loco, no caso eu. E vou falar um pouquinho como é que foi esse Palmeiras 0, Corinthians 1, jogo de ida da final do Brasileirão Feminino, mas antes sigam aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, esse login ao meu redor. E também já se inscreve no canal, deixa o like, comentário e Greg. Não, de novo, a gente ainda não tem vinheta. Já chegamos em final do campeonato no estádio, mas seguimos sem vinheta, então não tem vinheta. Bom, vamos começar aqui para contar o que aconteceu. Primeira vez que eu chego num jogo de futebol feminino para ficar na parte de imprensa e tava cheio, assim, tipo, tinha fila lá de fora, até postei nos stories de esquema tático, tinha fila para entrar. Nunca tinha acontecido isso. Daí você chegava lá, aquela parte onde fica a imprensa no Palestra Itália, é lotado, tem que pegar cadeira não sei aonde, e as pessoas se juntam, tipo, quem se conhecia ficava mais próximo, assim. É uma briga muito grande por espaço, acho que nem todo mundo coube lá, teve que sentar talvez um pouco na arquibancada, porque para mim, se você sentasse na arquibancada, também não ia ser problema. Mas muita gente. Por quê? Porque era uma final, porque era um derby, primeira vez que Palmeiras e Corinthians se enfrentam uma final de brasileiro, Palmeiras podendo conquistar um título inédito para sua história, o Corinthians em busca do tricampeonato, então era um jogo que chamou a atenção. Eu já fui em outros jogos do Palmeiras lá, eu fui no Palmeiras e Nápoles, pela última rodada da fase de classificação, vazio. Palmeiras e Grêmio já tinha um pouco mais de gente, mas não como hoje. Hoje realmente estava muito cheio. Bom, então vou deixar agora o vídeo com vocês da minha análise de pré-jogo e já vou deixar também os vídeos do primeiro tempo. Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos para mais um ET no Estádio. Hoje vamos cobrir Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Então a gente está vendo aqui o aquecimento das duas equipes. Sim, eu estou segurando papel e filmando com o celular, então fica meio difícil de não tremer, já que eu estou sem o Greg. Mas é uma final muito especial, é a primeira final entre Palmeiras e Corinthians numa final de brasileiro. Ano passado as duas equipes se encontraram em 2020, mas foi na semifinal do Brasileirão, 0-0 na casa do Palmeiras, 3-0 para o Corinthians no jogo de volta. Depois o Corinthians foi para a final, onde se consagrou campeão. O Palmeiras busca um título inédito da competição, nunca foi campeão, e tem como rival agora, como adversário, seu principal rival, o Corinthians. E se for campeão, consolida o investimento, a reativação do time que vem acontecendo desde 2019. Do outro lado, a gente tem o Corinthians, atual campeão, e também vem buscar uma marca histórica, tentar ser o primeiro time feminino a ser tricampeão brasileiro. Foi campeão ano passado, são as atuais campeãs, e também foram campeões em 2018. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as estatísticas, né? As duas equipes chegando à final vão para a Libertadores da próxima temporada. Então Palmeiras e Corinthians estão classificados para a Libertadores na próxima temporada e vão ter a companhia a Ferroviária, que é a atual campeã da Libertadores feminina. Então serão os 3 brasileiros representando o país na Libertadores. Fora isso, falar um pouco do confronto pelo Campeonato Brasileiro. São 4 confrontos entre Palmeiras e Corinthians, com o favoritismo do Corinthians. 2 vitórias do Corinthians, 2 empates. 7 gols para o Corinthians, apenas 2 para o Palmeiras. Na fase de classificação, foram as duas maiores equipes. O Corinthians em primeiro, o Palmeiras em segundo. O Corinthians em primeiro com 38 pontos, 12 vitórias, 44 gols prós, 13 contra. E o Palmeiras ficou em segundo com 1 ponto a menos, 37 pontos, 11 vitórias, 45 gols pró, 1 a mais que o Corinthians, e também apenas 13 sofridos. Detalhe que o Palmeiras acabou invicto a primeira fase, com 11 vitórias e 4 empates. No mata-mata, o Corinthians foi avassalador. Nas quartas de final pegou o Avaí, fez 4-1 fora e 6-0 em casa. E na semifinal pegou a Ferroviária, vencendo os 2 jogos por 3-1. Já o Palmeiras enfrentou a dupla Grenal. Nas quartas pegou o Grêmio. E o Palmeiras chegou no mata-mata perdendo sua principal jogadora, sua principal estrela, Bia, camisa 10. E perdeu o primeiro jogo lá na Arena do Grêmio, 2-1. Inclusive foi a primeira derrota do Palmeiras no campeonato. Só que no Palestra Itália foi superior e fez 4-1 e foi para a semifinal, onde pegou o Internacional, vencendo por 1-0 lá no Beira-Rio, um golaço direto da Chu. E no jogo de volta também um 4-1, chegando aqui na final.
No jogo da fase de classificação entre Palmeiras e Corinthians, foi lá na Fazendinha, foi 1-1 pela sexta rodada. Eu cobri o jogo, tem um vídeo no canal só falando daquela partida onde eu tava lá. E os gols foram da Bruna aos 10 minutos pro Palmeiras e da Victoria Albuquerque pro Corinthians aos 30 minutos. Bom, gente, chegamos a 23 minutos do primeiro tempo. Um jogo muito equilibrado. O Corinthians é favorito pro confronto, né? Por ser atual campeão, por ter tido a melhor campanha e tudo mais, até mesmo por ter uma tradição maior que o Palmeiras no futebol feminino. Começou pressionando, começou controlando a partida, só que aos poucos o Palmeiras foi igualando a partida, começou a buscar bons contra-ataques, começou a subir a marcação e pressionar a saída de bola do Corinthians, até provocando alguns erros na saída de bola. Mas por enquanto 23 minutos, um jogo bem disputado, um jogo bem pegado, mas 0-0 e sem grandes chances, as duas defesas muito bem postadas e vencendo praticamente todos os confrontos com os ataques. Fim do primeiro tempo. Assim que eu terminei de fazer o primeiro vídeo, da primeira metade do primeiro tempo, tivemos a principal lance do jogo, um cruzamento da esquerda, atacante corintiano finalizou de cabeça, obrigando a goleira palmeirense a fazer uma boa defesa, e no rebote o Corinthians fez 1-0, porém o VAR anulou o gol e o jogo continuou 0-0. Após o gol anulado, o Corinthians começou a comandar as principais chances do jogo, começou a controlar a partida, mas como eu falei, as defesas estavam muito bem postadas, principalmente a do Palmeiras, que não deixou o Corinthians levar perigo ao gol. Fim do primeiro tempo 0-0, apesar do maior controle do Corinthians no jogo, um resultado justo, e vamos ver o que teremos para o segundo tempo. Bom, então esse foi o primeiro tempo. O primeiro tempo, assim, bem movimentado. Se eu for comparar com o primeiro derby que eu acompanhei, que foi na fase de classificação na Fazendinha, que foi 1-1 Palmeiras e Corinthians, esse jogo foi menos aquele jogo na Fazendinha foi bem mais faltoso, bem mais truncado, jogo bem mais parado. Esse bem mais movimentado, mas mesmo assim com algumas faltas. E o Corinthians melhor, nenhuma grande chance criada, tirando o gol anulado do Corinthians, que foi bem anulado, mas nenhuma grande chance criada, e um jogo até que equilibrado, apesar do domínio do Corinthians. O Corinthians tinha as principais ações, mas não resultava em grandes efeitos. E no segundo tempo, vou soltar o começo aí do segundo tempo. Bom, começa agora o segundo tempo, já temos 3 minutos, o Palmeiras fez mexidas no intervalo, na verdade uma mexida, tirou a Duda Santos, meio campista, e colocou a atacante Maria Alves, para botar, deixou o time mais ofensivo. Também o Palmeiras precisa ter mais presença no ataque. No primeiro tempo, o Palmeiras não deu um chute de perigo ao gol do Corinthians. As principais ações do jogo eram da equipe corintiana, e eu entendo que essa substituição é para tentar dar mais presença de ataque, para dar mais trabalho para a defesa do Corinthians, também para segurar mais jogadores do Corinthians no campo de defesa. Vamos ver se surte algum efeito no jogo. Lá pelos 20 minutos eu volto para falar como está a partida. Bom, agora chegamos aos 24 minutos do segundo tempo. O Corinthians fez 1-0 no Palmeiras. Como eu falei, o Palmeiras voltou mais ofensivo e até melhorou o seu jogo, começou a ter mais presença no campo de ataque. No primeiro tempo buscou muito jogadas pelas laterais e cruzamentos. Nesse segundo tempo buscou finalizações mais de longe, teve até uma boa chance. A goleira do Corinthians estava mal posicionada e a atacante do Palmeiras arriscou do meio de campo e quase fez um golaço. E agora, perto dos 24 minutos, o Corinthians abriu o placar. Já tinha tido uma boa chegada, onde a atacante do Corinthians recebeu a bola na entrada da área, cara a goleiro bateu para fora, e o gol saiu numa jogada de bola parada, falta batida para dentro da área. A goleira do Palmeiras saiu mal do gol, e a jogadora do Corinthians conseguiu dar um desvio, tocou de cobertura, fez 1-0. O Corinthians abre o placar no Allianz Parque, tá levando a vantagem pro jogo de volta. E nesse momento vamos tendo uma revisão do VAR. Aconteceu uma falta ali no campo de defesa do Palmeiras. Pelo que pareceu, o jogador do Corinthians deixou o braço no rosto da zagueira do Palmeiras, e o VAR está avaliando se é um lance de vermelho ou não. No final do segundo tempo eu volto aqui para falar o que aconteceu e como é que foi o final da partida. Bom, primeiro, para responder sobre esse lance, no estádio não tem replay, então você só vê o lance acontecer ali ao vivo e depois espera a decisão do árbitro. E eu acho que a jogadora do Corinthians foi com excesso de força. Não vi se ela deixou o braço ou o cotovelo, mas ela foi para chegar junto. É aquele
Sabe quando você está jogando bola, valendo, sei lá, uma Coca-Cola e você chega mais duro de propósito? Você chega para fazer a falta, você chega para deixar a pessoa irritada. Foi meio que isso, é uma chegada dura, coisa de jogo. Como eu falei, não sei se ela deixou o braço ou o cotovelo, se era para vermelho ou não, mas foi um tanto quanto estranho, porque a árbitra vendo o lance ao vivo, ela entendeu que foi só falta, e o VAR chamou para uma revisão de possível expulsão, possível agressão, então ela tinha que ir lá no VAR, se foi agressão vermelho, se não foi, segue a falta. E ela voltou e deu um amarelo. Eu acho que assim, talvez até fosse uma agressão, mas não foi uma agressão, assim, alguma coisa desse jeito. Eu achei estranho. Para mim, a única decisão da árbitra que eu achei meio esquisito. E como eu falei nos vídeos, a defesa, as duas defesas estavam muito bem postadas, muito bem postadas. E isso e os ataques não conseguiam, de maneira nenhuma, criar grandes chances. Quando teve a grande chance lá que a bola teve gol anulado, e tem depois um outro chute da pequena área, mas tipo duas grandes chances criadas até então no jogo. E o lance do gol é quando a zaga do Palmeiras falha. Quando a bola é alçada na área, na cobrança de falta, a defesa do Palmeiras não acompanha a jogada do Corinthians e a goleira do Palmeiras sai muito mal. Não era uma bola que ela ia conseguir chegar para abafar o lance, e se ela talvez ficasse no gol, talvez ela conseguisse fazer a defesa. Eu acho que ela esperou que a jogada do Corinthians fosse dominar, talvez, e a jogada do Corinthians, com muita consciência, muita categoria, deu um toque por cima da goleira, um golaço, o gol que sacramentou a vitória do Corinthians. Então, vou deixar vocês aí com o final do jogo e com o pós-jogo aí. Agora, 43 minutos do segundo tempo, segue 1-0 pro Corinthians. Depois do gol, o jogo ficou um pouco mais pegado, entradas mais duras, provocações, mas a árbitra da partida, a Thaís Lene, comandou bem o jogo, deu amarelo como precisava dar amarelo, deu falta como precisava dar falta, disciplinarmente muito bem e também nada que tenha comprometido o jogo. O time do Corinthians superior, depois do gol, acalmou mais o jogo, controlou mais a partida. O Palmeiras tentou atacar, deu até uma boa finalização que passou rente à trave, mas em nenhum momento esboçou uma reação ao ponto de buscar um empate. São 44 minutos do segundo tempo e, pelo que tudo indica, vai acabar 1-0 para o Corinthians. Se isso acontecer, o Corinthians leva uma vantagem gigantesca para o jogo de volta, que é a vantagem do empate jogando em casa na Neoquímica Arena. Vamos ver como vai ser esses minutos finais. Eu já volto aqui para a última parte do vídeo. Bom, gente, fim de jogo. Corinthians 1, Palmeiras 0. Com esse resultado, o tabu é mantido. O Palmeiras nunca venceu o Corinthians pelo Brasileirão Feminino. 5 jogos, agora acumula 3 vitórias do Corinthians e 2 empates. O Corinthians está muito próximo do título. Precisa apenas de um empate no Neoquímica Arena, jogando em casa, para conquistar o bicampeonato consecutivo do torneio e se tornar a primeira tricampeã brasileira. O Palmeiras, para evitar que o Corinthians faça esse feito, precisa fazer o que não fez até agora, que é vencer o Corinthians no Brasileirão. E uma missão mais difícil ainda, que é vencer o Corinthians fora de casa. 1-0 é um placar que é reversível. O Palmeiras precisa de um gol de diferença para levar para os pênaltis e 2 para se tornar campeão no tempo normal. Vai ser um jogão, mas como já esperado, o time do Corinthians é favorito e vem com mais força para a decisão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um ET no Estádio. Se a gente não conseguir credencial para o jogo de volta, a gente vai acompanhar pela TV. E até a próxima. Falou!